O Senhor tem algo para nos ensinar nessa manhã sobre herança e legado. Bem, vamos abrir a palavra do Senhor, Lucas 12, do 13 ao 21. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz-me a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Então lhe contou essa parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita? Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, o que ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Pode se assentar. Eu quero falar ainda sobre a introdução, que a vida de um homem não se constitui por aquilo que ele possui, mas por aquilo que ele é. No mundo pelo qual nós vivemos, as pessoas são reconhecidas e valorizadas por aquilo que possuem, pois vivem em um mundo materialista. Nos ensinamentos de Jesus, o maior valor é por aquilo que você é e pelo aquilo que você transfere para a vida das pessoas. Por isso ele se derramou com tantos ensinamentos, nos deixando um legado eterno. Aonde você vai gastar mais tempo? Construindo uma herança ou um legado? Seu precioso tempo será mais investido naquilo que é passageiro, que é herança, ou naquilo que é eterno, que é legado? Heranças são bens que você deixa, casa, carro, uma empresa, tudo aquilo que você deixa para alguém. Legado é aquilo que você deixa dentro das pessoas, que é a sua fé, seu bom caráter e sua conduta, E poderíamos numerar aqui tantas outras coisas. E o que Jesus nos ensina neste texto importa sobre herança. Primeira coisa que nós aprendemos aqui, neste texto, com Jesus: cuidado com a avareza. Interessante que antes dessa situação acontecer aqui, Jesus estava ministrando os ensinamentos dele para os discípulos e para uma multidão. E os religiosos daquela época, os fariseus, estavam ali, naquele momento, atormentando Jesus e perseguindo Jesus. Porque, irmãos, aquilo incomodava os fariseus. Porque eu creio que o templo não se enchia da forma que as ruas estavam lotadas. As pessoas seguindo para ouvir os ensinamentos de Jesus. A multidão era grande. Se você for ler o texto acima um pouco, você vai ver que elas estavam até atropelando umas às outras. Brigando para quem ia estar mais perto de Jesus. Para ver quem ia estar mais próximo do Mestre. E Jesus ali dando ensinamentos eternos. Falando assim: olha, não tema o homem que mata o corpo, mas não pode matar a sua alma. Jesus estava dizendo o que para eles? Olha, não fica preocupado com os fariseus, os religiosos, porque se veste bem, se mostram homens santos, mas na realidade não vive nada daquilo que eles ensinam. Não preocupa com os homens. Não tema aquele que pode matar o teu corpo. Mas não pode matar a tua alma, porque a tua alma ela é eterna.
tema aquele que tem o poder de lançar a tua alma no céu quanto no inferno. Quer dizer, ele estava falando o quê? Que nós temos que temer aquele que tem todo o poder de te lançar no céu e no inferno. Então, o nosso temor tem que ser para as coisas de Deus. E ali ele está dando vários ensinamentos. Não se preocupe, os fios da sua cabeça estão todos contados. Quer dizer, nada acontece na sua vida sem um propósito muito maior. Então, Jesus aqui está dando ensinamentos maravilhosos sobre a eternidade. E de repente, do nada, do meio da multidão, levanta um que fala: mestre, me ajuda aqui, vai lá falar com o meu irmão para dar minha parte na herança. E Jesus para. E Jesus diz algo para aquele homem: homem, quem me constituiu juiz e partidor entre vós? Você está enganado, você não entendeu a minha mensagem. Você não entendeu o que eu vim fazer aqui. Você está preocupado com partitura, daquilo que você vai fazer do seu irmão, dar os bens para você, mas esse não é o propósito pelo qual eu vim a essa terra. Mas ao mesmo tempo, Jesus ele era tão maravilhoso que tudo que Jesus amava era ver o povo liberto e transformado pelo poder da ganância. Ele sabia o que o dinheiro causava na vida do ser humano. Ele sabia o que a ganância, o amor ao dinheiro, o que ela causava na vida de alguém. Os males que causavam. Jesus para tudo, para dar uma atenção sobre esse assunto muito importante que a igreja precisa tratar e que nós precisamos lidar com esse assunto. Sobre herança, que é aquilo que é terreno e aquilo que é passageiro. Interessante que a avareza, todos sabemos que é o amor pelo dinheiro e que é uma idolatria. Jesus aqui não deixa esse assunto passar despercebido, porque ele era muito importante colocar cada coisa no lugar. Então esse assunto Jesus mostra que ele é sério e delicado. Com toda certeza, essa família deste homem tinha problema sério com dinheiro. Porque veja bem, ele está ali ouvindo as coisas eternas, as coisas de Deus, e de repente o foco dele ainda estava no problema. Espera lá, se meu irmão não dividir a herança comigo, eu vou ficar sem nada. O que eu faço? Com certeza esse homem havia tentado de tudo, convencer o irmão de todas as maneiras a entregar aquela herança para ele. E nada ele conseguiu. Como ele ouviu falar de Jesus, ele falou: já sei, esse homem sábio, inteligente, é ele que eu vou levar lá, ele sim vai conseguir convencer o meu irmão. Irmãos, essa família, ela estava literalmente focada naquilo que era material, naquilo que era passageiro. E eu não tenho dúvida, mediante a esse texto, que o pai desse rapaz lutou nessa terra, fez de tudo para conquistar bens terrenos e para deixar uma herança para os seus filhos. Mas ele não teve tempo de gastar tempo com seu filho para entregar algo que é mais importante, que é o legado. Que são valores, princípios eternos. Porque imagina um irmão que não quer dividir uma herança. E imagina o outro que perdeu a cabeça, só conseguia pensar na herança. Então a única coisa que importava naquela família era deixar bens material, era deixar uma herança. E muitas vezes a gente olha para essa situação e fica imaginando: nossa, que triste essa família. Bem, quantas vezes
Nós sacrificamos para conquistar coisas terrenas e não sacrificamos para conquistar as coisas do reino. Isso não fica longe de nós. Trabalhamos loucamente nessa nação, nos desgastamos muitas vezes a ponto de chegar em casa esgotados. E não queremos fazer mais nada. Filho, você já joga, coloca para a televisão, para o computador. A única coisa que você não quer é ser interrompido, porque você está esgotado. Você deu tudo o que você tinha. E o que sobrou, que é eterno. Irmãos, eu quero dizer algo para vocês. Aqui, quarta-feira, tem oração aqui. Essa semana eu limpei 6 casas. É muito para mim, porque eu não tenho o hábito de limpar 6 casas. E eu vim para a casa do Senhor, depois de limpar 6 casas, mas na hora que eu cheguei aqui, que eu entrei na presença de Deus, junto com os irmãos que estavam aqui, e que nós começamos a adorar a Deus, e começamos a nos derramar da presença do Senhor, diante do Senhor que eu falo isso, era como se eu não tivesse limpado nenhuma casa. Tamanho é o renovo do Senhor que veio sobre a minha vida. E não veio só sobre a minha vida, não. Tem pessoas aqui que é testemunho que virou e falou assim: eu fiquei no chão, porque eu estava sentindo uma presença neste lugar. Eu estava de joelho, eu nem queria sair da posição que eu estava. Tamanha era a presença do Senhor na minha vida. Do que adianta você sacrificar para o mundo, mas não entrega nenhum sacrifício ao seu Deus? Que exemplo você vai dar para os seus filhos? O importa é trabalhar e juntar dinheiro. A igreja é se eu não for trabalhar. É se eu não estiver cansado. Irmãos, o que nós vamos deixar para a nossa geração, para os nossos filhos? Herança ou um legado? Que ainda cansado, depois de um dia de trabalho, não, hoje tem oração, hoje é quarta-feira, eu preciso estar aos pés do Senhor. Porque, irmãos, se você é um escolhido de Deus, e você é um amado, e se Deus tem plano e propósito para a tua vida, eu quero te dizer uma coisa: o Senhor vai te pegar. E na hora da luta, e na hora da dor, você vai ser o primeiro a chegar aqui para orar. Não é assim? Não é assim que nós fazemos? É quando a coisa aperta para o nosso lado. É quando as coisas não estão indo a seu favor. É quando você não tem mais saída. Você não sabe mais o que fazer, você já tentou de tudo. As suas armas. Ou às vezes alguém doente, né? Vai no médico e te dá um diagnóstico terrível. E aí já não tem cura, porque você já tentou tomar remédio, tudo que você podia fazer, você fez. Aí agora é o quê? Você e Deus. Eu e Deus. Aí sim, nós seremos os primeiros a chegar na oração e os últimos a sair. Porque tudo que você quer é ouvir a voz de Deus. Temos que buscar a Deus como um hábito. Isso tem que fazer parte de você. Oração, intimidade, busca das coisas do reino dos céus, tem que fazer parte da sua vida, como algo natural, como algo normal. Esses dias alguém virou para mim e falou assim: eu acho que o seu prato está muito cheio. Você não acha que o seu prato está muito cheio, não? A pessoa falou aquilo para mim, eu fui analisar o meu prato. Falei, pera lá, o meu prato está muito cheio, deixa eu fazer uma análise. O que está demais na minha vida? Eu fui olhar, terça-feira nós temos aqui, se alguém não sabe, toda terça-feira na casa da Betânia nós temos o GED, o grupo familiar. Né? Existe o GED ali em Quenessal, né? E existe
Sand Spring, se eu não me engane. Então, existe vários GEDs. E aqui o de Marieta está ali na casa da Betânia, você é convidado a estar. Se você vive aqui, vai estar conosco. Aí eu me lembrei, pera lá, terça-feira é o dia do GED. Eu chego ali, como não só eu, mas muitos cansados. Você sabe o que acontece ali? Há um renovo sobrenatural. Sabe o que acontece ali? A cura, a fortaleza, a restauração naquele lugar. A gente se alegra um com os outros. A gente se fortalece mais uma vez pela palavra de Deus. Deus ministra no nosso espírito. A gente tem comunhão no partir do pão. A gente aprende, a gente descobre o sofrimento do irmão, aquilo que ele precisa de ajuda. E ali é um momento único. Eu falei, pera lá, isso aqui não é prato cheio. Isso pode ser até um prato cheio, mas um prato maravilhoso. Quarta-feira, oração na igreja. Mas outro dia que eu me fortaleço e me renovo, porque não existe lugar melhor para você ser parecido com o seu pai, é estar na presença dele em oração. Quanto mais você adora a Deus, quanto mais você busca a Deus, mais da essência dele tem dentro de você. Não tem como você sair cansado. E se você sai cansado, mas é aquele cansaço que você cumpriu o propósito. É aquele cansaço que há paz no seu espírito. É aquele cansaço que você dorme com a cabeça e sabe que Deus está cuidando de todas as coisas. Aí chega sábado, temos oração aqui de novo. Sábado, 8 horas da manhã. Se alguém não sabe, está sabendo agora. Sábado pela manhã nós estamos aqui na presença do Senhor. E eu não vou negar. Que eu falo, ai meu Deus, o sábado para descansar, né? Ficar quietinho em casa. Irmãos, nós somos humanos, a gente tem que fazer uma autoanálise na gente. Mas o que eu vou deixar para os meus filhos? Uma pessoa que dorme, que não, o filho nunca te vê na presença do Senhor, nunca te vê buscando a presença do Senhor, nunca te vê tendo comunhão com o Senhor, você orar perto do seu filho e algo sobrenatural acontecer, e ele falar, puxa vida, a minha mãe é uma mulher de oração, o meu pai é um sacerdote da casa, ele é o primeiro a se levantar em oração quando algo acontece. E ele é o primeiro a se levantar, até mesmo antes de algo acontecer, que intercede por mim para ir para a escola, que ora e clama pela minha vida. O que nós estamos fazendo com o nosso filho? Eles estão nos assistindo. Nós estamos deixando o que para essa geração? Herança ou legado? Porque, irmãos, no texto é claro que é fácil a gente se corromper e se distrair com aquilo que é passageiro. É quando estamos na presença de Deus que o Senhor nos chama, que o Senhor nos puxa e fala, pera lá, você está agindo errado aqui, vigia. Pera lá, não é assim que se faz as coisas. É aqui, na presença do Senhor, que Ele fala conosco. É onde nós paramos tudo para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. E aí, eu levantei no sábado, tinha que preparar a mensagem de hoje. Jesus, é uma responsabilidade que vocês não têm noção. Você sabe por que é responsabilidade? É muito fácil chegar aqui e ler a palavra. Agora, o difícil é ouvir aquilo que Deus quer falar comigo e com você. Porque primeiro Ele fala comigo. E não tem sentido estar na presença do Senhor e Ele não ministrar no nosso coração. E esse sábado eu estava cansada, mas eu cheguei aqui. Irmãos, diante do Senhor, eu estava aqui na presença do Senhor, com mais alguns poucos irmãos. E eu vou falar algo para você. Você sabe o que eu louvei a Deus? Eu falei, Senhor, como vale a pena se levantar para estar na tua presença, orando, para estar na tua presença te buscando, para estar na tua presença orando por vocês, porque nós oramos pela vida de vocês, orando pela liderança, orando por essa casa,
Porque ainda que está um templo bonito, nós queremos muito mais do que um templo bonito, são ver vidas preciosas sendo transformadas por Deus, vidas sendo libertas, vidas sendo curadas, vidas sendo salvas. Porque esse é o legado que nós temos que deixar para essa geração. São valores eternos. E na hora que eu estava aqui, o Senhor, que coisa, como a gente tem uma mente pequena, como nós somos limitados, ó Pai, como nós precisamos da Tua presença e da Tua graça. E aquele rapaz, ele não conhecia nada daquilo, porque ele foi criado num ambiente extremamente gerado naquilo que você tem, que você é por aquilo que você possui. Irmãos, eu não sou nada contra uma pessoa próspera, uma pessoa ter bens, desde que Deus é primeiro na vida dela, desde que Deus é o Senhor da vida dela. Eu sigo um pastor aqui que ele chama Cash Luna, ele é de Guatemala, ele tem uma igreja maravilhosa lá. E eu já fui em Miami várias vezes ouvir as ministrações do Cash Luna. Irmãos, ele tem um jatinho particular. Sabe por quê? Para que a obra de Deus avance mais rápido. Sabe por quê? Porque ele vai no meio dos milionários jogar golfe e apresentar Jesus para eles. Então, como que você vai ser contra isso? Só se você for um hipócrita. Não podemos falar de ninguém que tem dinheiro. Quem somos nós para julgar? É Deus que conhece a intenção do nosso coração. O reino de Deus precisa avançar, precisa sim ter um lugar agradável como esse, um lugar bonito como esse, para que as pessoas chegam e se sintam bem, e muito mais, com a presença de Deus, elas venham se alegrar e saírem daqui transformadas pelo poder de Deus. Tem pessoas que dizem assim: vou deixar bens para os meus filhos, e na realidade só deixas bem mesmo, pois não tem mais tempo para mais nada. Bem, a segunda coisa que eu aprendo aqui, nesse texto de Jesus é: não seja louco. No verso 19, eu quero ainda ler. Jesus, ele fala de um tipo de avareza, que aquela família, como aquele homem, como um exemplo, estava preocupada com as coisas terrenas. Aí Jesus não deixa só por isso, ele já podia falar sobre a avareza, e ele vira e fala assim: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Quer dizer, constitui naquilo que ele é, naquilo que ele tem sido para a sua família, para os seus filhos, no trabalho. Irmão, você consegue ir no trabalho e ficar de boa? Você não consegue pensar no qual que é o propósito pelo qual você está ali naquele trabalho? Por que Deus te colocou você ali? Eu falo isso diante do Senhor, porque eu entro nas casas, eu fico pensando o que eu vou falar para aquela cliente. O que ela precisa ouvir. Às vezes o Samuel e a Gabi ficam rindo de mim das coisas que eu falo em inglês. Mas eu chego e eu falo para eles. Eu quero fazer com que o dia deles seja um dia diferente. As pessoas que o Espírito Santo me dá a liberdade de falar, eu chego, eu falo de Jesus aonde eu for, porque eu quero deixar algo nessa terra. A vida não tem sentido se vivermos somente para nós. E Jesus, ele ainda entra em algo mais profundo nessa história, porque aqui agora é a avareza, mas olha a história, a parábola que ele conta. E lhe proferiu, de tão sério e importante que esse assunto, e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava-se consigo mesmo, dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso.
Distribuirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto, todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe. Irmãos, esse aí foi pior do que o primeiro. Esse era egoísta. Ele estava pensando somente nos seus deleites, nos seus prazeres, na sua alma. Esse aqui não estava pensando em ninguém mais. Ele estava pensando apenas em si mesmo, em si próprio. Porque no outro caso o pai ainda deixou a herança. Esse aqui só pensa em si. E nos seus próprios prazeres. Aí eu queria lembrar vocês de Mateus 18, se der para colocar aí, bem, se não der, de 1 a 9. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Pensar em si próprio e esquecer que temos uma geração que está nos assistindo. Uma geração que está nos olhando como mulheres de Deus, homens de Deus e que se dizem cristãos. Este homem bate no peito, alma minha, agora desfruta. Descansa. Cuidado. Vocês lembram de Davi quando foi descansar? Ele tinha uma guerra para lutar. E ele foi descansar. E naquele descanso dele, ele começa a olhar para a janela e ele vê quem? Betseba, nua. E ali começam os desejos e o pecado vai atraindo. Né? Quando você abre uma brecha, que você dá lugar aos seus olhos, o inimigo entra. E outras portas começam a ser abertas. Começa pegando o celular, vou relaxar um pouco, já trabalhei demais hoje. Não vou falar só de mulher, de homem, né? Aí às vezes vê uma mulher bonita, começa a olhar. E quando você vê, você já está afundado na pornografia. Fazendo coisas que no começo você não era capaz de fazer. Mas hoje você começa a fazer porque foi dando lugar. Foi pensando em si próprio, nos seus próprios deleites. E nos seus próprios prazeres. Isso é muito difícil falar o que eu estou falando aqui, irmãos. Eu estava numa biblioteca preparando essa mensagem, eu estava numa guerra espiritual. Isso nunca me aconteceu, me deu uma cãibra lá, que eu queria gritar de dor. Falei, meu Deus, o que é isso? Eu me levantei, eu achei que eu ia sair carregada daquele lugar. Eu falei, então isso é guerra espiritual. É porque o Senhor tem algo para nós aqui nesse lugar. Nós precisamos sair daqui diferente, porque, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está aqui. E você tem que pensar nas suas gerações, quando você começa a olhar coisas que você não deve olhar, quando você começa a entrar na pornografia, você vai estar fazendo coisas que você não devia fazer. Tendo às vezes até uma esposa do teu lado. Não brinque com o pecado, porque existe uma geração atrás de você. Irmãos, eu falo isso porque antes de eu falar isso, meu marido já falava isso. Ele era um homem casado e que se masturbava. Vivia, eu sei que ele gostava de mim, que ele me amava, mas ele vivia uma religiosidade no engano do seu coração. Um dia eu falei com ele assim, eu não estou entendendo porque você olha para outra mulher, eu vi você olhando. Mas eu não sei, eu não dou conta de me libertar disso, eu não sei o que é. Eu falei, pera lá, pensei, né? Eu falei, Senhor, a partir de hoje eu não oro por esse homem mais. Irmãos, eu limpava a casa com ele, e eu ficava lendo a Bíblia para ele. E um dia eu li aquela passagem que diz assim, se teu olho te faz pecar, arranque o teu olho, que é melhor você entrar no céu sem um olho do que os 2 olhos e ir para o inferno.
Se as tuas mãos te faz pecar, arranque ela, porque é melhor você entrar no céu sem uma mão do que com as duas ir para o inferno. Se os teus pés te fazem pecar, arranque ele, porque é melhor você entrar manco no céu do que com as suas duas pernas e ir para o inferno. Eu lia esse verso para ele. Você sabe o que é o alerta que Deus está nos trazendo nessa manhã? Cuidado, não deixa Deus tratar com você no leito. Venha para o Senhor, enquanto Deus está cuidando de você, está provendo tudo na tua vida, enquanto você tem bem, você tem alegria, você tem família saudável, sirva ao Senhor com essa plenitude, porque esse é o propósito de Deus para a sua vida e para a minha vida. Não deixa Deus tratar para que você seja livre do seu pecado, porque dói, eu vi com meus próprios olhos. Foi quando eu disse para ele, a partir de hoje eu não olho para você. E ele disse, não tem problema, eu vou orar por mim. Eu falei, então pode passar a orar por você. Irmãos, Deus entrou lá em casa e fez um reboliço. Mas grande. Que foi algo sobrenatural. E eu nunca vou esquecer essa cena. Ele teve um derrame. E nesse derrame eles iam fazer uma cirurgia na cabeça dele. Estava aberto. E ali Deus já começou a tratar com ele. E eu lembro ele com a cabeça enfaixada. E ele com as enfermeiras levando ele para fazer a cirurgia. Ele lúcido. Ele virou e falou, quando ele ia entrar no elevador, ele falou, para. Espera aí só um minuto. Mandou os enfermeiros, o médico parar. Naquele momento lá, as pessoas que estavam conduzindo ele. E ele virou e falou, Renata, você lembra daquele verso que você falou para mim? Que se teu olho te faz pecar, é melhor você ir para o céu com um olho do que os dois olhos ir para o inferno? Olha como que eu estou indo para essa cirurgia. E ele fechou os olhos naquele momento. Irmãos, naquela hora eu vi o poder sobrenatural de Deus quando Ele quer tratar na vida de uma pessoa. A partir daí ele foi um homem completamente transformado. Então não queira passar pela dor para viver o que Deus tem para a sua vida. Porque ali ele teve um encontro pessoal com Deus. Você sabe o que Jesus está querendo dizer? Se teu olho te faz pecar, arranca ele. Faça de tudo para ser livre dessa iniquidade. Faça de tudo, se precisar de gritar, você grita. Não importa o que você tenha que lutar para fazer, para ser livre. Porque muitas vezes essa iniquidade que você tem vivido vem de uma herança familiar. De brechas que o seu... Pode fazer uma análise na sua história. Brechas que alguém deu na vida. E agora o mesmo espírito que atuou na vida dos seus pais, ou da sua mãe, ou da sua avó, ou do seu avô. O mesmo espírito ele vai bater na sua porta. Tentando você cair no mesmo erro. Arranque, com raiz e tudo, mas deixa um legado para a sua geração, para os seus filhos. Não brinque com o pecado. Você começa com um pecadinho, daqui a pouco você está fazendo coisas que você nunca imaginou que você seria capaz de fazer. Não tem problema você desfrutar da vida, do seu salário, viajar, descansar, comer bem. A questão não é só fazer isso. A questão é fazer também aquilo que Deus te chamou para fazer. Deixar as coisas em ordem. As coisas da casa do Senhor em primeiro lugar. Valorize as coisas do reino. No verso 20, diz assim, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirei a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Ele foi tão egoísta que ele não preparou mais nada para ninguém. Depois que ele juntou tudo em celeiro, Deus fala, louco, o que você preparou para a sua geração? Você pensava só em você. Jesus está falando, hoje pedirei a sua alma, você é louco? O que tu tens preparado para quem é? É uma loucura desfrutar de tudo, só depois que juntou, pode ser tarde demais. Você não tem controle da sua vida, você sabe quanto tempo você vai viver aqui na terra?
Quem tem certeza que vai chegar até amanhã? Nós não temos garantia. Olha o que Tiago, põe aí que é importante esse verso. Tiago 4, do 14 ao 15. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como uma neblina que parece por um pouco tempo e depois se dissipa? Em vez disso, deveria dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Nós não somos donos de nós mesmos. Se o Senhor quiser, veremos, faremos isso ou aquilo. Se o Senhor permitir. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. É isso que acontece quando nós entesouramos para nós mesmos. Desfrutamos, deleitamos e esquecemos de um legado. Que estamos aqui para deixar um legado.